Fala guerreiro, tudo bem contigo? Eu sou o professor Henrique Golatti, professor de Física aqui do Estratégia Vestibulares e eu estou hoje aqui acompanhado do meu super querido professor Cazé. Cazé, por favor. Fala galera, professor Cazé aqui, professor Andrew. Vim trazer aí alguns conhecimentos para vocês, misturando aí matemática com física. Pois é, será que dá para misturar matemática e física? Na verdade, eu acho já está misturado. Pois é, eu acho já que nasce. Eu acho que não tem como separar, né? Já nasce então, misturado. São duas disciplinas inseparáveis, a gente tenta sempre separar na escola e a gente está numa sequência aqui de diversas aulas interdisciplinares ou transdisciplinares para justamente mostrar isso, que na verdade todas as matérias estão de alguma forma conectadas, mas matemática e física eu acho que são as duas mais íntimas que eu conheço. Isso, dizem que a física é a matemática aplicada, né? Pega aquele negócio lá, aquele negócio muito bonito, muito arrumado e aplica no nosso cotidiano. Então, geralmente é o que a gente faz. Não, e a gente vai ver que no curso de física sempre tem uma galera que me pergunta assim: professor, eu não estou conseguindo entender mais o raciocínio, as contas, eu não estou entendendo os gráficos aqui da parte, principalmente da parte cinemática. Então, a partir dessas dúvidas que a galera vem me mandando no fórum, eu pensei em trazer o Andrew, o especialista na matemática aqui na Estratégia, para nos ajudar, né? Para nos ajudar e ajudar vocês que estão se preparando para o vestibular a entenderem melhor essa parte, para poder destravar, inclusive, o curso de Física. Porque muitas vezes, Andrew, o pessoal chega para mim e pergunta assim: não tô travando aqui na aula. E geralmente eles travam na aula de cinemática também. Entendi. Porque a aula da cinemática, e como a gente vai ver daqui a pouquinho, a aula da cinemática é matemática, é quase pura matemática aplicada ali. Sim. Para a descrição de movimentos. Inclusive, cinemática é descrição matemática de movimentos. Isso. Até pra gente, né, quando a gente pega uma prova nova e vai decidir se aquela questão é de física ou é de matemática, a gente fica... E agora? Todo mundo quer ser o pai da questão, né? E aí a gente não sabe muito bem, porque dá para fazer pelos conhecimentos matemáticos, dá para fazer pelos conhecimentos físicos. Então, realmente é bem interligado, bem conexo. Inclusive, na prova do Enem, já teve questões com temas de física, né? De movimento circular, de MRUV, já teve questões, assim, de física ali misturadas. Então, assim, são duas disciplinas que não tem como desconectar, então elas são intimamente ligadas e não tem como avançar, muitas vezes, no curso, sem ter uma base melhor de matemática. Tá? Porque, por exemplo, na cinemática, como a gente vai ver hoje, a gente tem, por exemplo, funções de reta, polinômios de grau 1. A gente tem funções de grau 2, para descrição de movimentos para MRUV, por exemplo. Nós temos cálculos de áreas, então essa é uma ferramenta muito importante da geometria aqui aplicada à física, a gráficos e cinemática, por exemplo. Nós temos também, que a gente pode relacionar aqui no MRUV, a gente pode relacionar progressões aritméticas, por exemplo. A gente tem uma ferramenta muito importante para aplicar na descrição matemática de movimentos, pro movimento retilíneo uniformemente variado. Fala pessoal, desculpa eu interromper aqui a aula, mas é rapidinho, tá? Se você está curtindo esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho com todas as notificações. Isso ajuda bastante aqui o canal a ganhar relevância na plataforma. Então, galera, é isso. Não se esqueçam que tem playlist aqui com todos os conteúdos de física especiais para o Enem e esse canal tá cheio de conteúdo para o Enem. Beleza? Segue a aula. A PA, a média aritmética das velocidades. A gente precisa entender essas ferramentas para poder entender perfeitamente por que a gente está usando aquilo ali, né? Então, é isso. Galera, antes de mais nada, eu quero dar aqui boas-vindas para todos e todas que estão já nos acompanhando no chat. Se você está vendo essa aula agora ao vivo ou se você está vendo posteriormente, essa aula ficará aberta aqui no YouTube. E, claro, antes de mais nada, eu quero deixar aqui as nossas redes sociais para você nos encontrar. Então, tá aí, Professor Cazé e Prof. Henrique Golatti nas redes sociais. É só achar a gente lá e trocar qualquer ideia que quiser, beleza? Então já sabem, prepara o café e chocolate e vem com a gente, porque vocês também devem, antes da gente começar a aula ainda, seguir as redes sociais do Estratégia. Então, Estratégia Vestibulares é no YouTube, é no Instagram, é no Facebook, é no Telegram. Então, você pode achar o Estratégia Vestibulares em todas as plataformas de redes sociais, beleza? Não esquece aí também de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Se você se inscrever no canal, vai ter aulas gratuitas todos os dias de manhã, de tarde, de noite, madrugada. Só conteúdo de qualidade. E para ficar sabendo de todas essas aulas, ativa também o sininho com todas as notificações. Isso Fechou? aí, fechou. Fechou. Então, vamos lá. Ai, agora foi. Aí, ó. É a física e a matemática na descrição de movimentos. Certo, galera? A física e a matemática na descrição de movimentos. Então, a física e a matemática, como a gente comentou, são indissociáveis, não tem como separar as duas. E muitas vezes as dificuldades que os alunos encontram para avançar no curso de física vêm justamente da dificuldade da matemática. E aí eu digo para eles, não, para a física agora, volta para o curso de matemática,
avança no curso de matemática. Né? Volta para a matemática básica, revisa a matemática básica, avança no curso de matemática, vai em mais aulas, vai até geometria, pelo menos, porque, por exemplo, quando a gente vê aqui dentro da cinemática, eu até não trouxe esse tema hoje para aula aqui, mas a parte de decomposição de vetores, a gente utiliza geometria. Tá? A gente utiliza trigonometria. Então, se ali o aluno, a pessoa que está ali se preparando, não sabe geometria, não sabe algumas ferramentas matemáticas, ele trava na física, ele não consegue avançar. Ele não consegue avançar mesmo. Tá? Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje, fazer com que você possa avançar nesses conteúdos de física, aprimorando a sua base matemática. Então, o que a gente vai comentar hoje aqui é sobre cinemática. Cinemática nada mais é do que a descrição matemática de movimentos. Isso é cinemática, a descrição matemática de movimentos. Show de bola. No caso aí, muito interligado a parte de movimentos, quando fala de MU, MR, UV, função do primeiro grau, função do segundo grau, progressão aritmética, progressão geométrica. Então, ó, juros simples, juros... Não, brincadeira. não vou misturar muito mais coisas. Pois porque funções têm uma aplicação imensa, né? Uma gama de aplicabilidade imensa. E cinemática, a descrição matemática de movimentos, os movimentos que caem nas nossas provas utilizam essas ferramentas. Ou seja, é só um exemplo, aqui a física é só um exemplo de aplicação dessas funções. Não sei como é que são os contextos das provas de matemática. Aparecem também outros contextos, por exemplo, economia, alguma coisa assim, juros. Parece. Tem questão de matemática com história, questão de matemática com economia, questão de matemática e física é mais comum. Então, por ser mais comum, eles tentam complicar com uma outra matéria que não seja tão interligada. Mas matemática e física cai bastante, principalmente essa parte de movimentos, aquela parte de funções trigonométricas que mistura com movimento harmônico. Então, essa parte sempre dá uma misturada. Sim, seno, cosseno e por aí cosseno, vai. Né? Isso. Sensacional. Então, galera, eu vou avançar aqui em alguns conceitos de cinemática e a gente vai intercalando aqui com o aprofundamento na parte matemática, certo? Para a gente perceber aqui como é que a gente aplica isso. Então, galera, cinemática é o seguinte, tá? É a descrição matemática de movimentos. E esse conteúdo aqui, ele aparece praticamente em todas as provas, porque cinemática é um conteúdo facilmente adaptável ao cotidiano, então a gente tem infinitas situações cotidianas que a gente pode adaptar aqui com a cinemática, porque qualquer coisa que se move no universo, a gente pode tentar aplicar ali uma função matemática que descreve aquele movimento. Então, a gente tem, por exemplo, situações em viagens, tá? Viagem de carro, quanto tempo vai levar uma viagem, quanto tempo a gente leva para ir de uma cidade a outra, isso tudo está relacionado a contextos de cinemática, como, por exemplo, a velocidade. Tá? Então, viagens de avião. As viagens de avião são as mais rápidas que existem. Né? Levam menos tempo para chegar de um lugar a outro. São as mais rápidas que a gente tem por enquanto. Né? Porque daqui a pouco as viagens espaciais vão ligar um lugar a outro. Por exemplo, vai dar para ir do Japão aos Estados Unidos em 3 horas. Isso. Com viagens espaciais. Eu já vi também projetos de fazer a Terra furada igual um queijo, que aí você joga um tubo ali, a pessoa escorrega e sai no Japão. Sem passar pelo centro da Terra, sim, claro, sim, né? Tem uma distância lá do pega um atalho. Pega um atalho. E aí chega mais perto. Se não me engano, já tem um túnel desse sendo construído nos Estados Unidos, ligando 2 cidades lá. Ó, a questão aí, ó, dá uma questão boa aí. Dá uma questão boa. Só gravidade levando as pessoas. Beleza. Então, galera, cinemática a gente faz assim, ó, a gente precisa olhar para um objeto que se move no universo. Aí vamos supor que essa aqui seja a posição inicial, ou a posição, enfim, posição inicial, a posição em que eu vejo o objeto inicialmente pela primeira vez. Tá? Então, eu vi o objeto estava aqui. Aí, como é que a gente faz para saber se um objeto se move ou não? Bom, se a gente está pegando, por exemplo, o nosso ponto de vista, se a gente observa para o objeto, ele está numa determinada posição. Então, agora eu vou controlar o tempo, conforme o tempo passa, o que acontece com a posição desse objeto. E essa interpretação vai ser muito importante, porque quando a gente aplica isso para os movimentos retilíneos uniformemente variado, a gente vai observar que a gente vai obter funções bem bonitinhas, né? Funções de retas e funções parabólicas. Então, eu olho para o objeto, ele está numa posição. Aí eu olho para o relógio, espero passar um tempinho, né? Conto o tempo e olho para o objeto de novo. Se ele estiver sempre na mesma posição, eu olho para o relógio e olho para o objeto, ele está sempre na mesma posição, eu digo então que esse objeto não se move em relação a mim. Ele está em repouso. Beleza. Aí a cinemática, né, enfim, a posição do objeto com o passar do tempo é constante. Então, beleza. Agora, se eu olho para o objeto, ele está numa posição. Aí eu olho para o relógio e quando eu olho de novo para ele está um pouquinho para o lado. Ele mudou de posição. Aí eu olho para o relógio de novo e observo o objeto de novo. Ele já está um pouquinho mais para o lado. Então, ele está mudando de posição conforme passa o tempo. E a base da cinemática é essa. É observar
as mudanças de posição de um objeto com o passar do tempo. E a gente pode, então, daí desenvolver, né, inventar outras grandezas, como as grandezas de velocidade e aceleração, que vão trazer mais informações sobre como que esse objeto está se movendo. Tá? Então, aqui, eu olho para o relógio, aí o gatinho está nessa posição. Aí eu olho para o relógio de novo, o gatinho passa para essa posição. Aí eu olho para o relógio de novo e o gatinho está nessa posição. Inclusive, o conceito de cinemática vem da ideia de cinema. E um vídeo, né, um vídeo, ele tem, na verdade, uma sequência de fotos estáticas que são mostradas tão rapidamente que né, vai nos dando a noção de continuidade. E essa é a ideia justamente de cinemática, tá? De cinema, de cinemática, é isso. É ter como se fosse várias fotos sequenciais de um objeto e ver como é que ele está mudando de posição ali. Então, quem já correu atrás, por exemplo, de uma galinha, quem já correu atrás de uma galinha, sabe o quão difícil é pegar um bichinho desse, né? Já correu atrás de uma galinha? Sim? Já aconteceu. Na casa da minha avó, ela tinha umas 5 ou 6 galinhas na casa dela. E aí, criança, né, pequena, vai ver a galinha, vai correr atrás. E não dá pra pegar. O bicho é escorregadio. Eu não consegui pegar nunca. E o meu tio tinha assim, né, um local que tinha um monte de galinhas e tal, tinha um galo. Aí eu corria, às vezes, atrás das galinhas, mas às vezes eu fugia do galo também, porque o galo me atacava. Tá? Mas teve uma época que ele me deu um galo de presente. Que eu fiz amizade com o galo, e aí parou. Amigo do galo. Não, mataram o galo no Natal. Aí acontece. Esse triste, foi, né? Foi triste. Até a hora da ceia, foi sim, triste. Depois sim. tava... Na verdade, todo eles mundo me avisaram depois que eu tinha comido depois. O galo que era meu. Era o carijó e tal. Não, foi realmente triste. Eu guardo esse trauma até hoje. Meu terapeuta que lute. Beleza. Então, quem pratica corrida, quem pratica esporte, quem pedala, tudo isso está relacionado a grandezas cinemáticas. Tá? A cinemática também, principalmente a parte de descrição matemática de movimentos, é muito importante a gente ter, por exemplo, uma função na aplicação da engenharia, é muito importante essa aplicação matemática da cinemática, porque o sincronismo de máquinas, e hoje as linhas de produção estão praticamente todas automatizadas, todos os movimentos dos objetos que estão ali, os robôs que fazem a solda, a esteira que carrega ali, por exemplo, o veículo e tal, para fazer a solda em diferentes lugares, todos esses movimentos precisam estar sincronizados. Certo. E o sincronismo dos movimentos de todos esses objetos, para eles funcionarem no momento certo, né? Aí anda a esteira, aí vai ali o robô, mexe e tal, aí anda a esteira. A esteira não pode andar enquanto o robô vai ali, senão quebra a ponta do robô, enfim, quebra a ponteira ali, né? A ponta de solda e tudo mais. Então isso não pode acontecer. Como é que acontece esse sincronismo nas máquinas? É por computação, por programação, mas dentro dessa programação vai entrar uma função matemática que vai dizer como que cada parte ali da linha de produção se movimenta. Então, a matemática é extremamente útil, é a ferramenta mais poderosa que a gente tem para tanto descrever a natureza, quanto para utilizar em aplicações práticas, né? Como na engenharia, na produção. Na natureza é mais complicado um pouco, né? A gente estuda os fenômenos físicos de uma maneira geral, nada vai acontecer bonitinho como a gente encontra nas questões, né? Na questão a gente trabalha justamente com um modelo matemático. Então, por exemplo, é mais fácil aplicar numa linha de produção esse modelo matemático, porque a gente quer que o robô vá lá e faça aquilo sempre naquele mesmo tempo, né? Diferente seria se a gente fosse observar aí vamos ver aí, um movimento, o voo de uma águia. Ela nem sempre vai voar com a mesma velocidade, nem sempre vai no mesmo tempo. Então, depende de outros fatores, né? Então, a gente trabalha com modelo matemático, desprezando aí outras grandezas como resistência do ar, como o cansaço da águia, como a idade da águia. Então, são modelos matemáticos. Então, a gente aplica esses modelos e aí a sua questão sai bonitinha. Então, agradeça quando você vê uma questão redondinha, que você tem que transformar lá 36 km por hora para metro por segundo, você dê graças a Deus, porque aquilo ali está tudo bonitinho, tudo redondinho para você acertar a sua questão. Exatamente. Então, essas linhas de produção, então, todas essas máquinas, elas têm uma programação matemática, com funções matemáticas descrevendo o movimento delas. As esteiras de produção, aqui, a produção de... E agora, é biscoito ou é bolacha? É bolacha. É bolacha? É bolacha. Desculpa, pessoal, mas é bolacha. É bolacha. Acho que pra mim é bolacha também. Tá escrito no pacote biscoito porque a pessoa errou, né? Mas sempre é bolacha. É o nome da bolacha. O nome da bolacha é biscoito. Entendi. Tá explicado. Beleza. Então, movimentos circulares também a gente estuda na cinemática, isso também pode aparecer nas nossas provas. Então, nos nossos editais, nos editais das provas de vestibular do Brasil inteiro, vão estar ali movimentos retilíneos uniformes, movimentos retilíneos uniformemente variados e movimentos circulares. É isso, tá? E nós temos aqui aplicações matemáticas para esses movimentos. Uma das aplicações mais interessantes e mais importantes da cinemática, e esse é o grande poder da cinemática, olha só, é a gente pegando algumas posições de um objeto
calculando ali os parâmetros, né, de velocidades, acelerações, de como que esse objeto está se movimentando no tempo, a gente consegue aplicar uma equação matemática para descrever aquele movimento. E com essa equação matemática, a gente abre a possibilidade para tanto saber de onde que esse objeto veio, ou seja, fazer previsões para o passado. Certo. Né? Então, de onde que esse negócio veio? Se ele está andando assim aqui, desse jeito. Ah, então ele deve ter vindo lá de, sei lá, de outro sistema solar. Né? Como aconteceu recentemente aqui, que passou um objeto que a gente olhou, não é, mas peraí, esse objeto está rápido demais para pertencer ao sistema solar. E aí ele passou, fizeram as medidas cinemáticas dele, encaixaram ali a equação matemática que descreve o movimento de objetos de corpos celestes, né? E esse objeto vinha de outro sistema solar, ele era um objeto, né, extra-sistema solar, ou extrasolar. Aí, então ele passou aqui pelo nosso sistema solar e foi embora. Foi embora. E ninguém sabia que ele ia passar. Não. Que perigo. A gente, exatamente. Quando a gente viu, ele já estava passando. E ficou por algumas semanas visível e foi embora. Não ficou mais visível. Então, a gente consegue tanto fazer previsões utilizando a cinemática, tanto fazer previsões do passado desse objeto, de onde que ele veio, e também para onde que ele provavelmente vai ir. Tá? E essa é a grande sacada, é a grande utilidade da matemática.